Eu já tive duas das piores dores físicas do mundo. E eu tô gravando esse vídeo aqui para que ele sirva de registro para mim mesmo sobre essas duas histórias que eu já vivenciei, que eu já tive sim as duas das maiores dores físicas do mundo. Para começar, a primeira dor que eu tive, que é considerada uma das piores dores de fratura óssea, é a dor da fratura de fêmur. E eu tenho meu fêmur direito fraturado, foi uma fratura medial, quando eu tinha ali próximo dos meus 17 ou 18 anos, né? E a história de como eu fraturei o meu fêmur foi a seguinte: em um determinado momento eu andava de longboard, né, aqueles skates grandões, descendo em asfalto, e um final de semana eu caí de longboard e nessa minha queda eu bati o meu fêmur, né, bati a minha perna, a minha coxa numa quina de um bueiro. Naquele momento ali eu não quebrei a perna, eu só me ralei todo e tudo mais. Dali eu fui embora para casa, cuidei dos machucados, continuei a minha rotina normal, com uma leve dor, acreditando ser por conta da pancada, mas não imaginava que o meu osso estava trincado. Passou a semana inteira, eu continuei indo para academia, malhando membros inferiores, superiores, enfim. E no final da outra semana, da semana seguinte, eu fui jogar um futebol. Jogando um futebol na quadra, com um calçado que não era propício para o futebol, porque eu fui de maneira repentina para esse jogo. Em um determinado momento, num passe que eu fui dar, eu virei a minha perna e o meu fêmur quebrou naquele momento ali no meio da quadra. O fêmur teve a fratura medial ali. Não foi fratura exposta, mas naquele momento eu caí na quadra, não acreditei, achei que fosse o meu joelho que tivesse saído do lugar. Quando eu tentei levantar minha perna, né, o meu fêmur, dessa forma, meu fêmur estava assim, ó, solto, com a fratura bem no meio. E aí, por conta disso, eu fiquei 14 dias internado. Precisei passar por uma cirurgia, coloquei platina, parafuso. Graças a Deus hoje bem, sem nenhuma sequela. Porém, lá nos Estados Unidos, quando as pessoas chegam até lá, eles perguntam o nível de dor, né? Então, qual que é o teu nível de dor quando as pessoas chegam com fratura? E aí eles falam, de 0 a 10, qual que é o teu nível de dor? E a maioria das respostas que tiveram avaliação de 10 são fraturas de fêmur, né? Então, eu posso dizer aí que essa foi uma das primeiras piores dores físicas do mundo que eu já tive, que foi a dor dessa fratura. Foi muita dor, naquele exato momento ali, o corpo quente, eu comecei a sentir, só que tive que ir para o hospital e tomar remédios muito fortes para dor durante todos os dias aí, até mesmo da recuperação, para conseguir passar por essa fase. E a segunda pior dor do mundo que eu já tive, não tem tanto tempo, ela é um pouco recente, deve ter aí os seus 3 anos da primeira crise que eu tive crises de neuralgia ou nevralgia, né? No começo eu achava que era uma nevralgia do trigêmeo, que é um nervo que fica aqui na face, que é considerada uma das piores dores do mundo e até mesmo considerada uma das dores do suicídio. Por quê? Porque é uma dor tão forte que as pessoas não conseguem se controlar, que existem relatos de pessoas que acabam até recorrendo a essa forma de solucionar aquela dor, né? Buscar a paz, porque é uma dor de muito incômodo. Fala, gatão! Essa dor da neuralgia do trigêmeo, como que eu fui descobrindo? Inicialmente eu estava sentindo uma forte pontada, né, como se fosse uma infecção de garganta ou uma infecção de ouvido. Tentei tratar dessa maneira, igual todo mundo em casa tenta tratar, às vezes com a toalhinha quente, com medicamento, com anti-inflamatório, mas aí não passava de jeito nenhum. E aí até que eu fui procurar, né, um otorrino que eu acreditei que tivesse Espera aí, tá? Eu fui procurar um otorrino porque eu achei que tivesse com um acúmulo de cera, né? Alguma coisa do tipo, e fazer uma lavagem. Fui até o otorrino, fizemos a lavagem, ele falou que não tinha secreção nenhuma, não tinha a possibilidade de ser inflamação do canal auditivo, alguma otite ou algo do tipo. Então, descartamos essa possibilidade. Comecei a achar, né, que eu estava com uma disfunção da ATM, né, por conta da dor que continuava muito forte. Busquei uma especialista, uma fisioterapeuta que era especialista em ATM e tudo mais, fizemos algumas modulações e no final das contas
acupuntura, e no final das contas ela falou, você não tem nenhuma disfunção da TM. Poderia até ser bruxismo, né, por conta do estresse, ficar forçando demais e aquela dor refletir, só que depois de várias sessões de tratamento, ainda cheguei a fazer os tratamentos para a TM, as dores não passaram, e aí até mesmo ela falou que não sabia muito o que fazer porque nunca tinha visto um caso como esse, né? Então descartei já duas coisas. Aí comecei a achar que era o meu siso, porque eu já tinha tirado os sisos de um lado e faltava tirar do outro lado da face. Corri atrás, fui lá, arranquei os 2 sisos, esperando que a dor fosse sair, e a dor não sumiu. Muito pelo contrário, ela foi piorando, né? Até que consegui achar um médico, um neurologista, que quando eu falei sobre os meus sintomas, logo ele falou, é neuralgia do trigêmeo. Até então nunca tinha escutado falar sobre esse tipo de neuralgia. E aí começamos um tratamento com um neurologista, fazendo acompanhamento e tudo mais, fazendo radiografia, fazendo tomografia, fazendo um monte de acompanhamento, que no final das contas a gente entendeu que existia uma artéria aqui desse lado do meu crânio, que ela estava um pouquinho mais inchada ou fora do lugar, que ela acaba encostando no nervo. E esse ato dela encostar no nervo, e o nervo vai se desgastando, igual um fio de eletricidade mesmo, vai se desgastando, e o ato de encostar proporcionava esse tipo de dor, que é uma dor como se fosse um choque, e é uma dor muito forte, que eu fiquei aí, quando eu tive as crises, eu ficava 1 mês dentro de casa, até as dores passarem, sem conseguir me comunicar com ninguém. Eu não falava com ninguém, porque eu não conseguia mesmo, eu não conseguia me comunicar e não conseguia deglutir, né? Não conseguia engolir comida. Então foram dias bem difíceis assim para mim. Eu já tive 3 crises dessas. Na última crise, achando um novo médico para me acompanhar, a gente conseguiu entender que a minha neuralgia, ela não era do trigêmeo, porque a neuralgia do trigêmeo, ela acontece se bate um vento gelado, se a pessoa vai escovar o dente, ela já ativa essa dor, e eu não sentia dor dessa forma, eu só sentia dor ao falar, ao me comunicar e ao engolir. E aí a gente entendeu que a minha neuralgia, ela era sim, foi diagnosticado como neuralgia, mas glossofaríngeo, né, que fica nessa região, um nervo que fica nessa região, e é exatamente o mesmo processo, né? O que causa, a gente nunca vai saber. Cura também não existe, existe tratamento, tanto é que eu estou em tratamento até hoje. E tem que aprender a conviver, né? Deus quer com certeza algo da minha vida através da dor, porque se eu já suportei 2 das piores dores físicas do mundo, algo através disso Ele quer de mim. Eu ainda não sei o que é, mas estou disposto a descobrir. Então, esse vídeo é só uma curiosidade sobre minha vida. Talvez alguém que assista esse vídeo aqui se identifique, já tenha tido esse tipo de dor. Se quiser deixar um comentário aí, a gente conversa sobre isso. Se inscreve no canal que você me dá uma grande força. Valeu, abraço!